Salve, salve rapaziada, vamos gravar mais um vídeo aqui, espero que vocês gostem. Hoje aqui a gente vai falar um pouco sobre, tentar resumir, né, a história da igreja, né. Eu vou falar aqui do primeiro século, né, a igreja apostólica até mais ou menos ali o quinto século, né. Espero que vocês gostem, aí se puderem se inscrever, deixarem um like, será muito proveitoso para mim. Puderem comentar também, ajuda bastante. E eu vou tentar aqui resumir, né? O que eu acho assim da igreja hoje em dia é o texto do Apocalipse, né? É um resumo do que está acontecendo até hoje em dia, né? Nas igrejas cristãs. Então, assim, o primeiro texto a gente vai ler aqui, ou os primeiros períodos da igreja, né, cristã, na história. Apocalipse, né, capítulo 2 do verso 1 ao 7, que fala o seguinte: Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: Eis o que diz aquele que segura as 7 estrelas na sua mão direita, aquele que anda pelo meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, teu trabalho e tua paciência. Não podes suportar os maus. Puseste a prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança, sofreste pelo meu nome e não desanimaste. Mas tenho contra ti o que arrefeceste o teu primeiro amor, ou perdeste o teu primeiro amor, né? Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e retorne às tuas primeiras obras. Senão, virei a ti e removerei do teu candelabro do seu lugar, caso não te arrependas. Mas isto tens de bem: detestas as obras dos nicolaítas, como eu as detesto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei de comer do fruto da árvore da vida que se acha no paraíso de Deus. Aí aqui, ó, começar aqui, ó, a igreja cristã surgiu no século I como uma seita judaica em Jerusalém, expandiu-se rapidamente pelo Império Romano, apesar de perseguições. Até 491, evoluiu de comunidades, o período, né, do século I até 491, que já é o quinto século, né, evoluiu de comunidades apostólicas para uma instituição organizada com doutrinas definidas e concílios e influência estatal crescente. Aí, século I, origens apostólicas. A igreja primitiva formou-se após a ressurreição de Jesus, cerca de 33 depois de Cristo. Com o Pentecoste, marcando o início da comunidade de Jerusalém, liderada por Pedro, Tiago e João. Os apóstolos, como Paulo, expandiram o evangelho para gentios via viagens missionárias, né, estabelecendo igrejas em Antioquia, Roma e Éfeso. Reuniam-se em casas para oração, Eucaristia ou Santa Ceia, né, se preferirem, e partilha de bens. Perseguições iniciais, como a de Estevão e Nero, que foi em 64 depois de Cristo. Dispensaram fiéis, mas aceleraram a difusão. Esse é o período apostólico, né? Séculos 2, 3. Perseguições e estrutura.
Cristãos enfrentaram perseguições esporádicas, que foi Nero, Domiciliano e Diocleciano, né? Foram os imperadores aí desse período. Recusando o culto imperial, mártires como Policarpo de Esmirna reforçaram a fé, né? Surgiu hierarquias com bispos, sucessão apostólica, né? Presbíteros e diáconos. Pais da igreja como Irineu e Tertuliano combateram heresias, como o gnosticismo, né? E o montanismo. Né? Vou falar aqui só para não ter muito tempo aqui o vídeo, né? Que eu vou tentar resumir o máximo possível. Mas essas aí foram as primeiras heresias assim que existiram na igreja cristã, né? Que é o gnosticismo e o montanismo. As comunidades usavam Septuaginta de epístolas paulinas. Septuaginta é o texto grego, né? Que foi escrito ali entre 200 a 300 anos antes de Cristo, formando o cânon do Novo Testamento gradualmente. Né? Século IV, legalização e concílios. O Edito de Milão, em 313, né? Já o quarto século ali, né? De Constantino, encerrou as perseguições. E Nicéia I, né, que é o primeiro concílio da igreja, em 325, condenou o arianismo, que foi uma seita que também surgiu, né, no período, formulando o credo niceno. Teodósio tornou o cristianismo oficial no Edito de Tessalônica, em 380, né, e uma coisa aí também muita gente fala aí que o cristianismo do jeito que está hoje em dia é por conta de Constantino. Não, Constantino ele já tinha morrido já entre 40 a 60 anos já. Isso aqui, o edito de Tessalônica, né? Ele já foi feito aí durante esse período aí, né? Na morte de Constantino. Constantino o cristianismo se tornou oficial do Império com Teodósio, né, no edito de Tessalônica em 380, no quarto século já. Concílios como Constantinopla I, 381, né, quarto século ali. Éfeso, 431, já é quinto século, definindo a Trindade e Maria como Theotokos, Maria, mãe de Deus, né. A igreja organizou-se em patriarcados. Roma, Constantinopla, Alexandria, Jerusalém, né, Antioquia, e por aí vai. Até 491, a consolidação e divisões. Calcedônia, 451, quinto século também, né, afirmou duas naturezas de Cristo, condenando o nestorianismo e o monofisismo, gerando cismas. O nestorianismo na Pérsia, né? E a Miafisitas na Armênia em 491. E o monasticismo surgiu com Pocômio e Bento, cerca de 480 ali depois de Cristo, né? Quinto século também. E o Império Romano do Ocidente caiu em 476, né? Mas a igreja continuou via papado e missões ali, né? no quinto século. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês gostem aí do vídeo. É um resumo aí da igreja cristã, né? A história da igreja.
E é isso aí, fica com Deus aí, até a próxima. Fui.